Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abre meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, vamos começar hoje a leitura para a preparação da consagração total, de acordo com São Luís Maria Grignion de Montfort. No primeiro dia, a primeira parte, né? Primeiro tem 12 dias, a primeira parte são 12 dias que a gente faz para desapego das coisas do mundo. Então, primeira parte, 12 dias preliminares, tema: o espírito do mundo. Examine sua consciência, reze, renuncie à sua própria vontade. Tenha pureza de coração, mortificação. Essa pureza é indispensável para contemplar a Deus no paraíso, para vê-lo na terra e para conhecê-lo pela luz da fé. A primeira parte da preparação deveria ser empregado no sentido de eliminar o espírito do mundo, que é contrário ao espírito de Jesus. O espírito do mundo consiste essencialmente em negar o supremo domínio de Deus, negação esta que é manifestada pela prática do pecado e desobediência. É, portanto, o oposto, contrário ao Espírito de Cristo, que é também o Espírito de Maria. O que desapegar? Então, o Espírito do mundo, ele se manifesta, né, pela concupiscência da carne. Então, o que desapegar, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, desobediência às leis de Deus, o abuso das coisas criadas. Suas consequências são pecado de todas as formas, consequências que trazem erro e escuridão para a mente, sedução e corrupção à vontade. Suas alegrias são o esplendor e o charme usado pelo demônio para interpretar o pecado em forma de pessoas, lugares e coisas. Então, o demônio, ele usa pessoas, lugares e coisas para atrair a nossa atenção, para a gente colocar a nossa vontade, toda a nossa atenção nas coisas, nas pessoas e nos lugares, nos bichos, e esquecer de Deus. Então, nesse primeiro dia, a nossa leitura será São Mateus, capítulo 5, de 1 a 19. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurado
os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Rezar. Vem Espírito Criador, Ave Estrela do Mar e o Magnífica. Então, vem Espírito Criador. Vem Espírito Criador, visita as mentes dos teus, e os peitos que tu criastes enche de graças dos céus. Tu és chamado Paráclito, do excelso Deus doação, fonte viva caridade, fogo espiritual unção. Tu, com sempitiforme dádiva, dedo da destra paterna, promessa sua fiel, que as línguas das força de voz suprema. No sentido espalha a luz e no peito infunde amor, alentando o corpo tão frágil com o seu perene vigor. Repele os nossos contrários e dá-nos depressa a paz, seguindo-te como guia, o mal evitar nos fará. Mostra quem seja o Pai, o Filho também conheçamos. Em ti, que és Espírito de ambos, faz que sempre creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho a vida tomado, e a ti, Espírito Consolador, louvor sem fim seja dado. Amém. Ave Mar Estrela. Ave Estrela do Mar, Ave Estrela do Mar, alma mãe de Deus, virgem para sempre, porta ditosa do céu. De Gabriel o arcanjo, aquele ave tomando, concede ao mundo a paz, de Eva o nome trocando. Aos réus dissolve a algema, aos cegos concede a luz, repele tu os males, alcança o que ao céu nos conduz. Sê, Mãe, as nossas preces por ti subam ao céu, ao que por nós nascido quis ser o Filho teu. Virgem entre todos singular, suave mais que os outros, as nossas culpas dissolve, fazendo-nos mansos e puros. Dá-nos a vida serena, e que seguros cheguemos, para que, vendo Jesus, sempre nos alegremos. Glória se dê ao Pai, honra a Cristo Senhor, e ao Espírito Santo,
aos três só louvor. Amém. Magnífica. A minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos unidos e continuaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.